Boa noite, povo de Deus, boa noite, povo abençoado do Senhor. Sexta-feira chegou, mais um final de semana e aqui estamos para a honra e glória do nosso Deus. E a minha oração é que o Senhor Jesus abençoe sua casa, sua família, abençoe seu final de semana. Amém? Que seja um final de semana abençoado em nome de Jesus. Amém? Essa é a minha oração para a sua vida. E nós vamos dar continuidade aqui, né? Ao vídeo anterior, nós falamos um pouquinho sobre o pecado, né? O título da mensagem foi Deus enviou Jesus para salvar o pecador. E nós vamos falar um pouquinho sobre essa palavra ainda, né? Deus ainda está falando em nosso coração e Ele me deu aqui uma palavra para nós darmos continuidade ao que Ele começou lá no vídeo anterior, amém? Nós falamos um pouco sobre o pecado e hoje nós vamos falar um pouco sobre a graça do Senhor sobre as nossas vidas. E o título da mensagem é: hoje nós podemos alcançar a graça e o perdão de Deus. Amém? Coloca isso no seu coração. E o que é a graça? Nós vimos ali no vídeo anterior que a graça do Senhor é um favor inimerecível. É um presente de Deus dado a nós, pecadores, sem tenhamos feito nada para merecer ou comprar o perdão. Então o título da mensagem é: hoje nós podemos alcançar a graça e o perdão de Deus. Então o Senhor Jesus vai falar no seu coração nessa noite. Fique atento do que Ele tem para te dizer, em cada revelação que Ele tem para te falar, em nome de Jesus, amém? Abra a tua Bíblia aí comigo no livro de 1 de João, capítulo 1, o versículo 8, que começa dizendo assim: se dissermos que não temos pecado, enganando-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Então a palavra do Senhor, ela começa declarando: se nós dissermos que nós não temos pecado, nós enganamos a nós mesmos, porque nós todos éramos pecadores. Todos, antes de conhecer a Jesus, éramos pecadores, andávamos ali, né, fazendo a vontade da carne, andávamos ali ferindo, transgredindo as leis do Senhor, até que nós fomos alcançados pela graça do Senhor. Amém? Então a palavra do Senhor, ela começa dizendo: aquele que fala que não tem pecado, já se faz um pecador. Amém? Mas fala assim também no versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então a palavra do Senhor, ela começa aqui dizendo: se nós confessarmos, né, se nós falarmos os nossos pecados, confessarmos os nossos pecados diante do Senhor, se arrepender, pedir a Ele para que Ele venha nos perdoar, Ele nos perdoa, Ele nos purifica de toda a injustiça. Então é necessário a gente chegarmos até Jesus, a gente chegarmos até Ele e confessarmos e falarmos com Ele o nosso pecado. E Ele é fiel e justo para nos perdoar. Não foi o que nós vimos no vídeo anterior? Sobre falar, sobre confessar o nosso pecado, não encobrir o nosso pecado. Não foi isso que nós falamos no vídeo anterior? E aqui nós estamos ainda falando: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, Ele é justo para nos perdoar e nos lavar e nos purificar. É isso que Ele veio nos oferecer aqui nessa noite. Ele veio nos oferecer a sua graça. Ele veio nos oferecer o seu perdão. Então, meu irmão, minha irmã, não importa como você tem andado, não importa o caminho que você tem trilhado, não importa se você chegou longe ou não, Jesus hoje, se nós, né, nos arrependermos dos nossos pecados, confessarmos a Ele, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos lavar de toda a injustiça, para nos purificar.
mas tem que haver o arrependimento. Temos que ver o caminho que estamos trilhando e o caminho que Deus está nos oferecendo. E hoje Ele nos oferece o caminho do perdão, o caminho da salvação. Ele nos oferece hoje a sua graça, o favor inimerecível. Nós não merecíamos, mas Deus enviou Jesus para morrer em nosso lugar. E hoje nós alcançamos a salvação, alcançamos a vida, alcançamos a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Então Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados. Desde que nós acheguemos a Ele e confessemos e falamos os nossos pecados a Ele, Ele nos perdoa. Ai, mas Jesus vai me perdoar, Ele vai ficar ali me lembrando todo dia do meu pecado, do meu passado. Não, Ele não. Jesus não é assim. Abra tua Bíblia comigo no livro de Romanos. Vamos ver um pouquinho o que diz aqui no livro de Romanos. Quando nós alcançamos a graça do Senhor, quando nós alcançamos o perdão do Senhor, o perdão de todos os nossos pecados, Jesus não vai ficar ali apontando o seu pecado, não vai ficar ali apontando o seu erro. Olha aqui, quando nós alcançamos essa graça, quando nós alcançamos esse favor inimerecível, o que acontece nas nossas vidas. Romanos 5, 20 e 21. Eu deixei marcado aqui. Abra aí a tua Bíblia comigo para você acompanhar, em nome de Jesus. Romanos 5, o capítulo 5, o versículo 21. 20 e 21. Vamos aqui ver o que diz aqui no 20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Então olha aí o que a palavra do Senhor ela declara aqui. Aonde veio, porém, a lei do Senhor, veio a palavra do Senhor, veio Jesus para levar ali sobre Ele todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões, as nossas doenças. Foi levado ali por Jesus ali naquela cruz, para que hoje nós venhamos alcançar a graça, o favor inimerecível. E aonde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor sobre a sua vida. Coloca isso no seu coração. Aonde abundou ali a morte, a graça do Senhor, ela chegou aqui nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Você pode dar um glória a Deus aí? Aonde você pecava, hoje a graça do Senhor te alcançou e ela quer te alcançar. Oh, meu irmão, minha irmã, não é tempo de ficarmos brincando. Não é tempo de ficarmos olhando o caminho do pecado, o caminho que nos leva à morte. É tempo de olharmos para Jesus, é tempo de olharmos para a graça, é tempo de olharmos pelo favor inimerecível que Ele nos oferece nessa noite. Ele nos oferece o perdão, Ele nos oferece novos caminhos, Ele nos oferece a graça, Ele nos oferece a salvação. Não é o que diz aqui? Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Então, aonde abundou a morte, aonde abundou o pecado, a graça do Senhor alcança não somente a sua vida, mas alcança a minha vida, alcançou aqui as nossas vidas. Amém? É tão fácil, meu irmão, é tão fácil, minha irmã, você, se achegar aos pés de Jesus.
Pedir a Ele que Ele te perdoe, pedir a Ele que Ele te resgate de volta. E essa é, a vontade de Deus. Ele quer te resgatar, Ele quer te tirar aí do pecado, Ele quer te tirar aí da morte, Ele quer te tirar, Ele quer te tirar do fundo do poço e te colocar no alto. Você pode dar um glória a Deus aí na sua casa. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Jesus, ele faz esse convite a nós para nos arrependermos enquanto há tempo. Ainda dá tempo. Você não chegou muito longe. Você está aqui vendo esse vídeo. Decida, em nome de Jesus, entregar a sua vida a Ele. Decida se arrepender dos seus maus caminhos. Decida se arrepender do pecado que está te afastando do nosso Deus. Oh, Deus é maravilhoso, Deus é lindo, Deus é santo. Por causa de Jesus, o amor de Deus vence o mal e nos dá a vida eterna. Depois que confessarmos os nossos pecados, alcançamos a graça em nossas vidas. Depois que confessarmos, depois que chegarmos diante dele, nós alcançamos e pedimos a Ele, a Jesus, que Ele nos perdoe, que Ele nos lave de todo o pecado, nós alcançamos a sua graça. Alcançamos a graça do Senhor sobre as nossas vidas. E quando nós alcançamos a graça do Senhor sobre as nossas vidas, aí que vem a promessa do Senhor para as nossas vidas. É o que eu disse anteriormente, antes de nós entrarmos aqui em Romanos. Quando Jesus ele perdoa, quando Jesus ele purifica, quando Jesus ele encontra, quando Jesus ele oferece a sua graça na vida daquela pessoa que se arrepende, na vida daquela pessoa que estava andando por caminhos que não era da vontade do Senhor, que se arrepende, que vai diante dele, pede perdão, alcança a graça dele, alcança esse favor inemerecível. Jesus ele não vai ficar apontando o seu erro, não vai ficar apontando aí o seu pecado, porque nós vamos ver aqui, abra a tua Bíblia comigo aí em Isaías, nós temos que correr, porque senão não dá para nós vermos tudo. Isaías 43, 25, Isaías capítulo 43, o capítulo é o 43, perdão, Isaías 43, o versículo é o 25, quando nós alcançamos a graça do Senhor. Olha o que acontece em Isaías 43, 25, que diz assim: pega essa palavra para sua vida, não deixe ninguém condenar você. Se hoje você alcançou essa graça, se hoje você alcançou o perdão do Senhor, se hoje você está no caminho, não deixe ninguém ficar apontando aí o seu passado, apontando o pecado, apontando a velha vida que você vivia. E se hoje você ainda não veio, ainda não está aos pés de Jesus, ainda não se arrependeu, venha que Jesus está te chamando, venha que Jesus quer te lavar, venha que Jesus quer te purificar, venha que Jesus quer perdoar os seus pecados e te fazer uma nova criatura em Cristo Jesus. Ele está te oferecendo hoje a graça dele sobre a sua vida. Amém? E quando uma pessoa, ela se arrepende, ela alcança a graça do Senhor sobre a vida dela, ela confessa todos os seus pecados diante de Deus e tem ali os seus pecados perdoados por Deus, olha o que acontece na vida dela. Isaías 43, versículo 25 diz assim, Eu mesmo sou o que apaga as suas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados, me não lembro. Então, o próprio Senhor Jesus, ele apaga ali todos os nossos pecados que foram confessados a ele. E a palavra do Senhor diz aqui que ele não lembra mais.
ele lança no mar do esquecimento. Ele esquece. Tudo que né, uma pessoa ali fez sem ter o conhecimento da palavra, quando ela andava ali transgredindo a lei do Senhor, quando ela andava ali fora dos caminhos do Senhor, quando essa pessoa ela se arrepende e confessa o seu pecado a Jesus, aí Jesus vem, perdoa ela, ela alcança a graça do Senhor sobre a vida dela. Jesus perdoa ela e Jesus faz o quê? Eu mesmo sou o que apaga as suas transgressões. É Jesus que apaga o nosso passado. É Jesus que apaga os nossos pecados. Vem, ele te chama nessa noite. Achegue-me até mim. Eu estou aqui te oferecendo o perdão, eu estou aqui te oferecendo a graça, eu estou aqui te oferecendo a salvação, eu estou aqui te oferecendo o favor inimerecível, porque nós não merecíamos, mas nós hoje somos salvos pela graça do Senhor. E ele perdoa. O único que pode apagar os nossos pecados é Jesus. E ele perdoa. E ele não lembra mais. Ele não fica ali lembrando. Ele não fica ali, esse fulano, essa pessoa pecou. Essa pessoa pecou muito. Essa pessoa errou muito. Essa pessoa foi muito longe. Não, ele não lembra. Ele lança no mar do esquecimento. Aqui está escrito aqui, dos teus pecados me não lembro. Ele não lembra mais dos nossos pecados. Quando chegamos até ele, confessamos os nossos pecados aos pés de Jesus ali, ele vem, nos perdoa, ele nos purifica e nos oferece a sua graça, e nos oferece a sua salvação, o teu perdão. E ele não lembra mais. Ele não lembra mais. Ó, meu irmão, minha irmã, é tempo de se voltar para Deus. Você não foi muito longe. E se foi, volta. Se arrependa. Peça ao Senhor Jesus para te perdoar, para te purificar, para te lavar de toda injustiça. E quando você, meu irmão, minha irmã, alcançar essa graça, alcançar essa misericórdia, alcançar esse presente lindo que o Senhor Jesus veio te oferecer nessa noite, ele vai lançar no mar do esquecimento. Ele não vai lembrar mais. Ele vai apagar. Você vai ser uma nova criatura em Cristo Jesus, em nome de Jesus. Amém? Então, hoje nós podemos, né, alcançar a graça e o perdão de Deus. Hoje nós podemos alcançar a graça e o perdão de Deus. Basta com que você venha confessar a Ele. Não esconda nada, confesse a Ele, se arrependa, volta. Que ele está te oferecendo a graça, ele está te oferecendo a salvação. E ele quer te fazer um vencedor, uma vencedora em Cristo Jesus. Olha aqui, em 1 de João 1, 8, 9, nos mostra que todos precisam de perdão. Como nós vimos aqui em 1 de João 1, 8 e 9. Em Romanos 5, capítulo 5, 20 e 21, nos mostrou que Deus enviou Jesus para nos salvar. Nos mostrou que nós somos, Deus enviou Jesus para nos resgatar, para nos salvar. E no Isaías 43, 25, nos ensinou aqui, nos mostrou que nos traz a paz o que traz a paz ao nosso coração, o que traz a paz em nossos corações. Aqui vemos que Deus perdoa e esquece o passado. E isso traz paz ao nosso coração, quando nós temos a certeza que Deus nos perdoa e, esquece ali o nosso passado. Fica aí com essa palavra, fica aí com esse entendimento. Gostaria de estar falando mais, mas o nosso tempo é limitado. Que o Senhor Jesus abençoe.